Lá, 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 lá. Agora eu aprendi como é que faz. Como é que faz o quê? Ficar ao vivo, em definitivo. Olá, pessoal. Assim Como é que o que tá? Marcelo fala. Ao vivo. Estamos em aqui ao definitivo. vivo em definitivo direto de Valparadise de Goiás. Só tenho dificuldade de mandar os aviãozinhos agora, ó, tá muito longe. Pessoal, entra aí, viu? Porque aviãozinho Ah, foi boa. antes. Olha só. Estamos aqui na nossa live surprise de sábado pra gente finalizar. E além de ser Oi, surprise, Nando! Manda aí o aviãozinho pra galera. além de ser Mi também entrou. Mimi, gente, eu não Agora consigo... vai ter que decidir se entra no meu ou no seu, né? É, ó, deixa eu falar, não consigo, como é que fala? Enxergar. Então, assim, gente, oi, tudo bom? Que eu não tô enxergando os nomes, não. Você é cega, tu? Sou, um pouquinho. Quer chegar mais pra perto? Mais perto, no monte. Tem como colocar o seu celular no silencioso, porque esses barulhinhos eles saem no Ah, é na verdade, transmissão, né? Não, você me fale aí como é que eu vai faço. ali, não, ali, isso, pra baixo, aperta assim pra baixo. Isso, mais, de novo. Isso. Agora tá vendo ali esse som? Aperta. Som. Ali, um volumezinho. Eu que sou cega. De novo. Êêêê! Pronto, é isso aí. Não vai Olá, fazer olá nada. pessoal, como é que tá? Agora vocês têm que decidir se é fã meu ou se é fã de Cláudia, porque nós estamos fazendo a transmissão ao vivo Gente, hoje. olha só. Se quiser ficar no dele, não tem problema nenhum. O importante é ser fã de Jesus. Uau, poxa Cláudia, eu queria ter falado isso, mas você me interrompeu, velho. Claro, querido. Estamos aqui no Valparadise hoje. Eu vim aqui visitar essa família linda e maravilhosa, Nando. Tô te esperando aqui para te dar um cheiro hoje e te mostrar uma coisa massa que eu fiz, tá bom? E eu quero compartilhar com você. Felizmente Juliana não pôde estar aqui. Tá trabalhando pra caramba. E nós vamos fechar o nosso ciclo de dons do Espírito Santo, não é isso, Claudinha? É isso. E hoje nós vamos falar sobre os dons vocais. Aqui, viu, gente? Tem cola. Eu não, eu sou super inteligente, eu não tenho cola nenhuma. Tá bom, então é o seguinte, se você vier colar do meu, eu vou colocar A minha mão. inteligência é que minha cola tá escondida. É, minha cola tá escondida. Olha só, a profecia não gosta. O quê? A polícia... É o quê? Eu vou ficar um pouquinho mais próximo aqui, que eu viro assim. Todo mundo me vê e eu leio, tá bom, Cláudia? A Pode polícia ser? não gosta do Não quê? sei. Esse negócio de mandar aviãozinho não é de Deus. A polícia não gosta. É verdade. Não, mas esse pode, que esse é aviãozinho de Cristo, não tem outras coisas não. Nada corruptível. A não ser que o policial seja romano. Aí ele não gosta mesmo não, quando Aí fala o de policial Jesus. romano não gosta não. Quando fala de Jesus. Eu não tenho cola não. Não, imagina. Eu? Que isso, Vocês estão cola. vendo alguma coisa Cola, aqui? que isso, eu vou mostrar. Eu vou mostrar a cola. Eu tenho sim, porque a gente estuda para falar de Jesus. A gente É. vem aqui, claro, que a gente estuda e nós somos, como aqui diz, somos inspirados pelo Espírito Santo também, não é isso? Exatamente. Então, É olha só. exatamente sobre isso que a gente vai falar, né? É? Sobre quando você se prepara, né? Que é importante você se preparar para você falar da palavra de Deus, para você... Ai, muito obrigada, estou começando a enxergar melhor. Quando você se prepara, quando você busca a palavra de Deus, né? E aí você fala do amor dele. E quando você é espiritualmente abençoado por Deus e mesmo sem se preparar, você fala do amor dele. Não significa que quando você se prepara, você não é usado. Não é isso. Você é usado pela palavra de Deus porque você adquire conhecimento, né? E Deus te dá sabedoria e te inspira e aí você fala do amor dele. Mas às vezes acontece também de você só ter o conhecimento porque você tem sua comunhão com Deus, você ora, você tem aquele contato direto com o Senhor e de repente ele fala assim, ai, tá passando ali fulano e precisa falar alguma coisa. Fala, bum, fala lá. Legal. Aí você fala, nem conheço a pessoa, não sei nem quem é, mas Deus mandou te falar um trem aqui que veio dele. Né? Apitou ali, pi, pi, então tem que falar, não tem jeito não. Entendeu? Então existe... Os dois são abençoados, entendeu? Mas um vem
direto assim do trono e o outro vem do trono de Deus. Dá pra entender isso? Uhum. É tipo aquela confusão da fé, né? Qual a confusão da fé? Você acredita, entendeu? Você acredita. A fé é especial, né? É. Dei um trabalho ali, não dei? Deu. Dei um trabalho ali. Eu falei, meu Deus, ele já falou isso, mas assim, eu acho que ele falou e não entendeu o que falou. É isso então, aí, peraí. exatamente. Deixa eu ajudar. E você imagina que eu que falei não entendi o que falei, você imagina as pessoas que estavam ouvindo. Por isso que era importante falar novamente. Porque aí, entendeu? Eu entendi depois, eu entendi no dia seguinte. Foi. Tipo Não, mas piada, é Deus, tipo claro. piada atrasada que você entende Deus depois. falou assim, Entende? peraí, eu acho que você ainda não entendeu não, né? E hoje a gente vai falar sobre os dons vocais. Né? Eu não estou lendo em lugar nenhum que é dons vocais que a gente vai falar hoje. Então, porque ó, só relembrando, a gente Eu preciso falou tentar, olha A só, gente dividiu Cláudia em vai três. falando aí. A gente dividiu em 3, né? E eu vou então, tentar colocar o seu celular um pouquinho mais alto para pegar melhor eu, porque eu tô achando que tá injusto isso, pegar só meu rosto assim, tá bom? Então vai lá. a gente dividiu em 3, né? Então o que acontece? Primeiro a gente falou a respeito dos 3 primeiros dons, que são aqueles dons que é você com você mesmo, né? A importância que é o conhecimento, a sabedoria, né? E conhecimento, sabedoria e discernimento, né? Que é o entendimento. Então a gente falou que é você com você mesmo, você precisa ter essa comunhão com Deus para que você tenha essa separação, você entenda, se conheça, seja transformado. E aí depois a gente falou a respeito dos outros dons, que são os dons de poder, né? Que é o dom de fé, o dom de cura e o dom de sinais e maravilhas, né? Aí é onde a gente falou que a cura e os sinais de maravilhas dependem da fé. Se não tiver fé, não existe sinais de dons e maravilhas. Uhum. E a gente falou a respeito também do dom de cura, que ele é dividido em 2, cura espiritual e cura física. Sim. E também sobre sinais e maravilhas, que cura é um sinal e maravilha, mas sinal e maravilha nem sempre é cura. Pode ser multiplicações dos pães, pode ser a montanha sair daí e se lançar no mar. É um sinal para que as pessoas sejam transformadas e tenham a revelação de Deus, né? Que é a questão do milagre. Que é a questão do milagre. Certo. E aí hoje a gente entra na questão dos dons vocais, como o Marcelo falou. Que o que são os dons vocais? É o dom de profecia, que é o falar, porque vocal, né? Porque é o falar a palavra de Deus. O dom de línguas, que também é falar o quê? A palavra de Deus, né? Falar em outras línguas, ter contato direto com o Espírito Santo de Deus. E o interpretar, que é pegar aquela língua que está sendo falada e falar o que ela significa para outras pessoas. A gente vê no Pentecoste, só introduzindo mesmo, a gente vê no Pentecoste que o povo falava, cada um na sua língua, e todo mundo entendia, né? Entendia cada um na sua língua, né? Quer dizer, falavam em outras línguas e falavam em outras línguas e cada um entendia na sua língua, na sua linguagem. Então havia o dom de línguas e o de interpretação no Pentecoste, né? Isso é muito importante. E aí a gente começa falando sobre o de profecia, né? O que é o dom de profecia? Como é que ele vem, né? O dom de profecias, ele é um dom que ele pode ser de revelação, pode ser em sonho, pode ser visão, né? Ele pode vir através da palavra de Deus, né? E ele é diferente de uma pregação, como a gente falou. É diferente disso aqui que a gente está fazendo. A gente está pregando a palavra de Deus, a gente está divulgando o que a gente sente com a palavra de Deus para que as pessoas possam ter esclarecimento, entendimento, conhecimento do Senhor na vida delas. E nós também. Sabe uma coisa em relação a isso nos estudos que eu estava lendo a respeito de falar sobre os dons espirituais que me chamou a atenção, Cláudia? É o seguinte, que o dom de profecia, ele vem, como você falou, ele vem por uma inspiração, entendeu? Ele vem por uma inspiração que vem de Deus. A gente precisa tomar cuidado com isso.
Porque a anotação que eu fiz aqui é a seguinte, ó, que Deus não nos usa para comunicar e falar algo. Sim, usa. Então, por que inspiração? Por ser uma cooperação entre Deus e o homem. Ou seja, Espírito com Espírito, Espírito Santo com o Espírito do homem. Sim. Agora, o que me chamou a atenção nesse estudo é que ele diz o seguinte, que a profecia, a gente precisa tomar cuidado em relação a ela, porque a profecia, ele é oi, vê, meu amor, linda, saudade. A gente tá longe hoje. Oi, vê, oi, Auri. Porque é o seguinte, olha só, ó, esses dias sonhei que o pai de uma amiga tinha sido curado de coronavírus. Sonhei que alcançava ele e falava que tinha orado por ele. E chorávamos muito. Está internado muito ruim. Vamos orar por ele, tá bom? A gente tem um grupo de intercessão aqui. Me manda um direct. Manda um direct para mim com o nomezinho dele e tudo mais, que eu vou pedir também no grupo de oração nosso de intercessão pra gente orar por ele, tá bom? É verdade, são várias igrejas, várias pessoas que estão em comunhão para orar por esses pedidos. Então é só mandar o nome, tá? Manda no particular, a gente ora assim, com certeza. Tá? Legal. Deus vai agir. Vai sim. Olha só. Então o que me chamou a atenção, Cláudia, nesse estudo, é que ele fala assim, que ele vem por inspiração, de verdade, é uma cooperação de espírito e espírito. E eu meio que me perdi. Vai falando, continue falando. Aí que você estava falando a respeito do seguinte, que quando que você percebeu assim, a respeito da palavra, que a gente fala que é diferente de pregação, a pregação é diferente da profecia. Por quê? Porque assim, quando a gente está com uma palavra inspirada por Deus, a gente estuda, o Senhor fala, a gente age espontaneamente, fala do amor de Deus, a gente conta histórias a respeito das pessoas que viveram, e Deus fala através da vida de cada um de nós, né, da sua vida, da minha vida. Ele fala ao coração das pessoas, mas ele fala de uma forma, digamos que indireta, quando ele está falando através da palavra, quando você está numa pregação. Então Deus está falando com a gente, mas é de uma forma indireta, entendeu? A outra pessoa não sabe o que está acontecendo, nem nada disso, e o Senhor vai contando, né? E tanto que assim, não é que há várias interpretações, a interpretação é a mesma, mas há várias... Porque... Desculpe, vambora. Eu mato na Segue o bar. Brincadeira. Então assim, você... Existem várias palavras em uma palavra só. Então, às vezes você pega uma palavra, o pastor está falando, né? O pregador, o missionário, o irmão está ali falando com você, com a igreja, e eu entendo o que eu preciso entender daquela palavra. Deus fala comigo o que eu preciso entender daquilo, entendeu? E ele fala com você legal, o que você precisa entender daquilo. Então, assim, às vezes o pregador fala assim, olha, fica ligado na palavra. É um feeling, a profecia é um feeling, é justamente isso que me chamou a atenção no estudo, Cláudia. Olha só, 1 Coríntios 14, 28, 29, ele diz assim, ó, tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem com zelo tudo o que foi dito. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso que a profecia é uma inspiração de Deus. E inspiração não para direcionamento. A gente sempre em nossa vida, pelo menos eu, em minha vida cristã, eu sempre ia para a igreja e falava assim, tem um profeta bom lá. E a gente ia para direcionamento. Não é direcionamento, é confirmação. A profecia, ela serve para confirmação daquilo que Deus já colocou no seu coração. Deus já colocou no seu coração que o seu propósito, por exemplo, Deus já colocou no meu coração desde pequenininho que o meu propósito era, desde o início da minha vida cristã,
que o meu propósito era servir a ele como isso que a gente está fazendo aqui, como trazer as boas novas, como um pregador, como falar sobre Deus. Ele já tinha colocado isso no meu coração. E a partir daí, minha mãe profetizou a respeito disso, mas é confirmação daquilo que já está no meu coração. Meu pai profetizou sobre isso. Algumas pessoas, por exemplo, e que o profeta, tal qual Jeremias, eu tive uma experiência assim com uma pastora em Maceió, que chegou e falou para mim sobre isso, entendeu? Sobre o dom de profecia, mas não é direcionamento. Então a gente precisa tomar cuidado com esse feeling, porque profetizem 2 ou 3 e os demais julguem. Então os demais tomem cuidado com zelo, com carinho, exatamente daquilo que os profetas estão falando, porque é espírito com espírito, mas tem carne no processo. Sim. Entendeu? Então, a gente precisa, como que é feeling? Assim, eu sinto no meu coração alguma coisa a respeito de Cláudia, e eu não vou falar assim, ó, Deus mandou te dizer que tome cuidado, entendeu? E eu aprendi isso há pouco tempo, de verdade. Porque eu já fiz isso com Cláudia recentemente, eu falei pra ela, virei pra ela e falei assim, Deus mandou dizer pra você isso. Né? E eu senti no meu coração, o verdadeiro sentimento no meu coração é de que ela tinha pedido para Deus falar alguma coisa com ela, confirmar alguma coisa que já estava no coração dela. Então, o feeling, para você não, porque às vezes para não confundir a carne com a carne, é você falar assim, olha, eu tenho sentido no meu coração que você pediu um propósito para Deus, que você pediu uma confirmação para Deus. Faz sentido isso para você? Sim. Aí se não faz sentido não, diz, então não é meu. Ou então não é de Deus, entendeu? Não é inspirado por Deus. E às vezes até faz sentido, mas a pessoa só vai entender depois também. Exatamente. Por exemplo, então o que acontece? Existe esses dois. Quando a gente fala da pregação, existe profecia na pregação? Existe profecia, sim. Mas, só voltando nisso, mas essa profecia na pregação acontece dessa forma, né? Você escuta a palavra, você entende e o Espírito Santo de Deus fala com você, né? E existe a profecia, que é essa que Marcelo tá falando, é quando Deus fala com ele, para que ele fale comigo a respeito de alguma coisa na minha vida, entendeu? Ele me inspira para falar sobre isso. Exatamente. Então, quando a gente fala de dom de profecia, o dom de profecia é esse. Não é o dom da palavra. O dom da palavra é esse que a gente tem aqui. A gente está falando, conversando e tudo mais. É dom da palavra. Mas dom de profecia é aquele que Deus vem diretamente, o Espírito Santo vem diretamente e te fala, olha, fala com fulano a respeito disso e disso e disso. Entendeu? E aí é onde Deus fala, olha, é importante que foi engraçado mesmo. É importante. A minha cachorra passou por debaixo da cortina, que foi engraçado mesmo. É importante que o homem, entendeu? Que está recebendo isso, ele esteja atento em comunhão com Deus para julgar. É a única que ele fala assim, para você julgar. Por quê? Que você tenha discernimento. Por quê? Porque vem do homem também. Então, como tá vindo dele, pode vir coisa dele, que ele acha, que ele pensa, e não que tá vindo do alto. Exatamente. Então, você precisa estar atento para saber o que é que ele tá falando com você, se realmente vem do Espírito. E ele fala para você julgar, entendeu? E fala também para você... Como é que fala? Uau, Vê, vamos falar sobre isso agorinha. Ele fala para você... Vou fixar aqui. Vai. Pra você julgar e fala pra você, como é que fala? Verificar, entendeu? Ele fala que você tem que estar atento a essa palavra que a pessoa tá te trazendo. Não é assim, me disse veio de Deus. Meu pai sempre falou assim, olha, cuidado pra você não ficar correndo atrás de profetada. Por quê? Porque é aquilo que o Marcelo falou. Tem um profeta muito bom, né? Tem um profeta não sei aonde. E não é assim, Deus fala com você onde você estiver, entendeu? Vou fixar aqui o de Fernando também, que falou um negócio muito legal. É bom que eu vou aprender, eu não sei fazer essa Olha só, em relação a isso, eu quero... A falou que eu não tô conseguindo... Ela falou assim, olha só,
tem que ter muito cuidado para saber se é o seu ego ou se é verdadeiramente o Espírito Santo. Exatamente. E mesmo que faça sentido, é interessante orar e pedir confirmação de Deus. Eu tenho um testemunho em relação a isso, justamente em relação a isso, no meu relacionamento com Verônica. Hoje de manhã a gente estava conversando e eu falei assim, meu amor, eu estou sentindo no meu coração, desde ontem de manhã, eu acho que desde anteontem de manhã, em falar isso assim para você, certo? Então assim, é aprendendo. E ele diz assim, que olha só, ele diz assim, ó, deixa eu ver qual é, 14:3, ele diz assim, entretanto quem profetiza ou faz claramente para edificação, encorajamento e consolação de todas as pessoas. Não é para direcionamento de decisão. Entendeu, Cláudio? Não é direcionamento de decisão. Isso é um outro tipo de profecia que a gente vai chegar lá, que é quando a gente está falando do dom de línguas, que ele divide em 3 partes. Eu dividi em 3 partes, tá, meu bem? E aí o que acontece? Então assim, não é para direcionamento, é para confirmação. Profecia é para confirmação de algo que você já tem um trem dentro do seu coração e confirme, tome cuidado, certo? E o Fernando falou assim, ó, mas não é o profeta que você julga. Daí tu lê? Não, eu fiquei tentando. Eu cheguei a fazer o olho assim, pequenininho. Entendi. Então assim, não é o profeta que você julga, é a profecia. Porque assim, olha, se você for julgar o profeta, então a mula de Balaão estava ferrada. Entendeu? É isso aí. Que profeta ela era naquele momento. Exatamente. Então não é o profeta, é a profecia. Olha, diversas vezes a minha mãe, a minha irmã, se ela ficar zangada comigo, meu Deus, minha irmã passou por várias dificuldades na vida dela. Ela teve que fazer várias cirurgias, passou por vários problemas, entendeu? E Deus falou várias vezes para minha mãe, através de outras pessoas que nunca conheceram, nunca viram, entendeu? A minha irmã, inclusive minha irmã era pequenininha na época, ainda não tinha problema de saúde nenhum. E as pessoas falavam, olha, ore por ela porque ela tem alguma coisa que Deus precisa, Deus vai trabalhar na vida, porque ore por ela. E a minha irmã passou por várias cirurgias, entendeu? Ela teve problema de desenvolvimento, né, crescimento e tudo mais. E aí o que acontece? Eu não vou falar o que era, porque aí é da intimidade dela. Só tô falando que ela teve que passar por alguns processos. E a gente orou muito. Teve uma vez que ela ficou internada e ela chegou a quase morrer, entendeu? Ela ficou com anemia profunda. E Deus trouxe ela, graças a Deus, o Senhor não permitiu que nada acontecesse, mas desde pequenininha, antes dela iniciar esse processo, entendeu? Deus avisava, alertava, entendeu? As pessoas, por outras pessoas que a gente nem conhecia, falando a respeito disso. Então, assim... mas Deus nunca falou claramente, olha, isso é aquilo outro, não. Ele falava, olha, tome conta da sua filha porque, né, ela vai passar por um processo muito difícil. E é isso. Então, assim, é o que o Marcelo falou, às vezes Deus não dá um direcionamento, ele só dá uma orientação, né, uma confirmação. Então é isso. Isso aí. Que ele falou que eu não consegui. Falou, ainda bem que é de Jum, me deixa fora dessa vez. Beleza. Olha só, sim. Então, quando a gente pega 1 Coríntios 14, a partir do verso 1, Deus diz assim, ó, segui o caminho do amor e exercei com zelo, com cuidado, com carinho, a gente entendeu? Os dons, é o mesmo? Tá no mesmo aí? Tá aqui, ó, 1 Coríntios, tá vendo? 14. Eu vou falar sobre Atos também. Tá bom, tudo bem. Tá aqui, tá vendo? E a gente isso aí é o Espírito Santo, né? Isso é o Espírito Santo, graças a Deus, eu louvo e agradeço grandemente a Deus porque está nos usando. Olha só, ele diz assim, o caminho do amor exercei com zelo os dons espirituais, contudo especialmente o dom de profecia. Por que especialmente o dom de profecia, Marcelo? Porque muitas pessoas usam o dom de profecia para direcionamento. Ele procura um profeta, o profeta fala para ele, Deus me disse que você tem que fazer isso.
Eu ouvi uma vez, eu achei impressionante isso e eu vou comentar aqui. Eu ouvi uma vez um cara que disse que trabalhava numa empresa, numa multinacional, que trabalhava com treinamento e desenvolvimento lá. Ele é um grande influencer hoje, mas é um gigantesco influencer hoje. Ele tem quase 1 milhão de seguidores. E ele estava falando o seguinte, ele passou 1 milhão de seguidores na semana passada. E ele estava falando o seguinte, ele estava dizendo assim, cara, quando eu trabalhava nessa grande empresa, eu tive um problema com o meu chefe, e eu fui na igreja, e aí teve um macuncrente, entendeu? Que falou pra mim assim, me dê o nome dele, que eu vou, e 400 reais. Isso, né? Me dê o nome dele mais 400 reais, que eu vou conversar com o pai e ele vai ser demitido. E toma aqui É sério? Toma aqui, você acha que isso não existe? Existe, olha, existe. Toma aqui uma gente, arquinha. meu Deus, Como é que é o nome existe. daquela arca de Davi, que não era de Davi? Era Arca da Aliança. a Arca da Aliança. Meu pai. Toma a Arca da Aliança e põe o nomezinho dele dentro da arca. Meu pai amado. É sério, é engraçado. E olha, Deus deve ter abençoado muito o chefe dele, porque assim, quando você ora pedindo a Deus que tome conta, ele vai tomar conta, mas da maneira certa. Da maneira E o errada. que aconteceu? O cara realmente não foi demitido, nem nada Glória disso, não a Deus, funcionou. aleluia, Senhor. Então assim, direciona. Funcionou É, funcionou da maneira certa, uai. Então olha só, não é para direcionamento, é inspiração para confirmação. Pior é que É existe. diferente quando ele fala no 2, porquanto quem se expressa em uma língua estranha não fala. Aí olha só, as línguas estranhas e dom de interpretação Mas são as duas próximas. calma, Tô não chega vai. aí não chega aí Manda bala, não. então vai. Eu vou reafirmar isso aí que Marcelo disse lá em 1 Tessalonicenses 5, do 19, é 19? Ah, você tá aí já, né? Do 19 ao 20, que fala assim, ó, não extinguais o espírito, não desprezeis as profecias, contudo, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. Quer dizer, tudo que aquela pessoa trouxe pra ele naquele dia, era importante que ele tivesse retido o que era bom. O que era bom? Ore por ele mesmo. Ore por ele. Cara, minha mãe era... Na época, quando eu era criança, eu queria morrer, assim. Eu ficava com muita raiva. Mas hoje, né, depois de uma maturidade, né, Fernando? Maturidade espiritual, né? Um desenvolvimento... Eu entendo, eu tinha uma amiga na escola, cara, ela me batia todo dia, aquela menina era de Deus, assim, me dava uns tapas lá no 31 de março. Rafaela, o nome dela. Rafaela, você me conhece, ó, viu? Eu amo você. Não, posso falar que ela sabe. Que susto! Ela sabe. O que acontece? Aquela menina me batia de noite não, era tarde, que eu estudava à tarde, né? E aí o que acontece? Eu cheguei e falei pra minha mãe, eu não aguento mais, essa menina me bate, velho. E aí a minha mãe falou assim pra mim, filha, você já orou por ela? Eu disse, como é que eu vou orar por essa bendita de Deus, né? Você vai orar por essa mulher? Meu Deus, ela me bate, velho. E ainda vou orar por ela. E minha mãe falou, vamos orar por ela. E a gente começou um compromisso de oração, entendeu? Eu já tinha falado com diretora, eu já tinha falado com o professor, eu já tinha feito tudo. Não tinha falado com o mais importante, né? Exatamente. E a gente orou, minha mãe todo dia. Olha, antes de ir pra escola, minha mãe pegava assim, bora orar, minha filha. Assim, vou orar o olhinho da unção, viu? Ainda vou ter que orar por aquela abençoada de Deus. E ela nunca mais tocou em mim, ela me chamava de minha amiga, me abraçava e dizia que se alguém tocasse em mim, ela ia bater na pessoa que tocasse em mim, que ela era minha amiga. Será que Jesus foi lá falar com ela? De onde, né? Jesus deve ter ido lá e falar assim, tá vendo aquela menina ali? Tô vendo, chata, insuportável. Sim. É minha. Toca nela de novo pra tu ver. Toca entendeu? não. Toque não. Toque não. Toque não. Então, assim, Deus é assim, Ele vai agir. Ele cuida com zelo, mas Ele e por vai isso que agir Ele da pede maneira que correta. cuidemos com zelo dos dons dele também. Vou te E é por isso, amaldiçoar. Cláudio, Não, e é não por é isso que o único pecado que não tem perdão é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é nada mais, nada menos que o ser que continua aqui com a gente. E olha, Deus entendeu? tem um carinho muito grande. Exatamente, por esse e os Espírito. dons são dele. Muito É de um grande. Espírito só que mandou pra gente e que nos faz conectar
falar de uma forma extraordinária com o Pai. Ele fala, briga comigo, entendeu? Resolve comigo as coisas aqui. Mas com o Espírito Mas Santo não faz ninguém mexe isso, não, porque porque ele tem um carinho muito grande por ele. É o meu espírito, é Esse o aí mais que- profundo. Esse aí é o que tá aí com vocês, Exatamente. né? Ainda lá botando. Exatamente. Então não brinca com ele, não. Então, olha Porque só. mexer com ele me deixa zangado. E em relação, passando da profecia, que eu acho que já ficou bem claro, a não ser que venha um insight amanhã, mas eu acho que ficou bem claro, é importante a gente falar sobre o dom de línguas e interpretação. Só falar mais uma coisa da profecia. A palavra de Deus diz o seguinte, lá em 1 Coríntios 14:14 e em Lucas 1, de 67 a 79. Eu vou no 14:14. Tá, mas eu não ia nem ler. Ele fala o seguinte, que quem verifica o profeta é Deus. Deus verifica o profeta, tá? Não é a gente. E ele fala o seguinte, que o profeta tem dom de discernimento, tá? Ele não se compromete, ele só se compromete com a verdade, só isso. Fala com autoridade e convicção e ele confronta o espírito. Isso é muito importante, tá? Então, assim, de verdade é diferenciado, tá certo, Fernanda. é o quê? O profeta de verdade é diferenciado. É exatamente isso aqui que a gente acabou de falar. Tá lá em 1 Coríntios 14:14 e em Lucas de 67 a 79. Então leiam. A palavra de Deus diz exatamente isso. Que ele se compromete com a verdade, que ele tem autoridade, entendeu? E quem verifica o profeta é Deus. Entendeu? Não é a gente. A gente verifica a profecia, escuta, Exatamente. entende. Exatamente. Então, por isso que ele diz, 2 ou 3 profetizem e o resto julgue. Julgue a profecia, não o profeta, Não o porque profeta. com a mesma medida que a gente julga, nós seremos Seremos julgados. Então não julgue o profeta. E a profecia não é para direcionamento, a profecia era para confirmação. Exatamente. Marcela, em quando que ela se torna direcionamento? Olha só. E aí a gente vem falar sobre o dom de línguas e interpretação de línguas. E outra coisa, como é que eu julgo a profecia? Como a Verônica falou, orando. É isso aí. Ok? Orando e pedindo confirmação. É assim que eu julgo a profecia. Ah, não, porque tocou meu coração. O coração é enganoso. É o que a palavra de Deus diz. Então é só com oração e leitura bíblica que você confirma a profecia. Coração carne, não coração alma. Né? Isso, coração carne, enganoso. Exatamente. A alma tá desesperada. Ela fala assim, não, eu quero pra Deus. Me leva pra Deus. Olha só, o que acontece? Então a gente tem 3 aspectos diferentes dentro do processo de interpretação de línguas e dentro de falar em línguas. E eu não sabia disso, velho. Eu aprendi isso ontem. E eu achei muito fantástico. Eu disse, cara, a gente precisa transbordar isso na vida de outras pessoas. Como assim são 3? Eu vou trazer minha cola pra cá. Como assim são 3? Olha só. E eu anotei assim, ó. Então as línguas com interpretação é igual à profecia. Olha só que legal. Línguas com interpretação. Nem todos que falam em língua interpretam. Certo? E nem todos que interpretam falam em línguas. E a interpretação, ela vem a partir do mover do Espírito Santo, a partir da atmosfera daquele momento. Como que isso é? Não é assim, Marcelo, então quer dizer que você tem dom de interpretação de línguas? Tem. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a falar aqui, gravar um áudio em línguas, vou mandar para você, você interpreta para mim, porque Não, todas as vezes que o Espírito Santo me toma, eu não sei o que ele está falando. Vou te falar uma coisa, não é assim a parada. Depende da atmosfera, depende do momento, depende do propósito. Depende do propósito de Deus com aquela parada. Porque a palavra de Deus fala assim, porque o que fala em línguas estranhas, 1 Coríntios 14:2. Porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Uau, é isso o que aí. fala língua estranha edifica-se a si mesmo. mesmo, Vou chegar lá. mas o que profetiza edifica a igreja. Exatamente. E eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que quem interprete, para que
haja quem interprete para que a igreja receba a edificação. Legal. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo o seguinte, que a profecia... Antes que você tomasse meu versículo. Ele está aqui mesmo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, é 1 Coríntios de 1 a 5. O que ele está dizendo? 14 de 1 a 5. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte... Tá anotado aqui, velho. Tá aqui também, ó. Olha só, o que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo o seguinte, que profecia é como se fosse uma nota de 100, certo? E aí, falar em línguas... sendo usado por Deus, o canal é assim, ó, falar em línguas sendo usado por Deus quando há quem interprete, são 2 notas de 50. Tem o mesmo valor que profecia, é igual. Entendeu? Só que esse é para direcionamento, é porque Deus te tomando para falar alguma coisa para edificar o outro. Sempre é para edificar, os dons espirituais sempre é para edificar o outro. Ok? Sempre é para edificar. Por isso que ele fala assim, o ideal é que, ó, o dom de línguas é massa, mas quando você fala, ó, quando você faz esse canal aqui, eu falando em línguas com Deus, tá, a gente está falando, a gente edifica a mim mesmo, isso se chama linguagem de oração. Exatamente. É eu orando em línguas, ó, o canal é esse, eu com Deus, eu edifico a mim mesmo. E não precisa aquela preocupação que Marcelo falou assim, que... vou gravar para que você interprete, porque se você não está entendendo, o seu espírito tá. Exatamente, a edificação é do espírito. Entendeu? Então, assim, Deus fala com você. Olha, muitas vezes eu tenho o dom de línguas e tenho de interpretação, graças a Deus também. Mas muitas vezes, não é sempre que Deus interpreta, não. É isso aí. Então, assim, muitas vezes eu tô orando e eu falo para Deus, Senhor, eu não tô entendendo uma palavra do que o Senhor tá falando para mim. Sabe o que ele fala para mim? Não interessa, tô falando. Não interessa não entendendo, seu espírito tá entendendo. E você sente o mover, sabe? Você sente o mover do espírito, é diferente. Então você sente ali, ó, não é que eu quero que você saiba o que eu tô falando, é que eu quero falar com o teu espírito, para que haja transformação na sua vida. É isso aí. Entendeu? Agora existem momentos, exatamente. Mesmo. Agora existem momentos que eu entendo o que Deus tá falando comigo. Olha, quando eu era criança, uma vez minha mãe tava orando e eu achei bem doido, que eu era novinha ainda, eu tinha uns 10 anos por aí. Minha mãe tava orando preocupada com a salvação de minha avó. E aí ela foi lá Eu fui no quarto pra falar com a minha mãe, que minha mãe tava falando umas coisas assim, ela tava falando mamá, e eu falei assim, meu Deus, minha mãe deve estar tendo alguma coisa de epilepsia, alguma coisa assim. Certo. E quando eu cheguei lá, eu entendi tudo que Deus estava falando com ela, que ele cuidava da mãe dela, que ele era a mãe dela, que ele era o pai dela, que ele cuidava do marido dela, e eu fiquei assim, eu fiquei assustada. Eu desci as escadas correndo, foi lá no Rio de Janeiro, eu desci as escadas correndo, desesperada, falei, ponto, minha mãe tá ficando doida, né? Tem alguma coisa de errado acontecendo. E assim, eu já conhecia a palavra de Deus, eu já conhecia o Espírito Santo, não tinha 10 anos, tinha 12, né? No Rio eu já tinha uns 12, 13 anos, né? É mais ou menos isso. Eu não sei quantos anos ela tem hoje. Meu Deus, eu tenho 36. Então Então, assim, o que acontece? Eu entendi o que Deus estava falando com ela naquele dia, mas Deus estava falando com ela e ela também estava entendendo. Eu não sei por que eu entendi. Engraçado, né? Acho que é porque Deus já estava me dando ali, né? A interpretação. Exatamente. O Fernando tá falando aqui sobre isso, ó, né? Sempre que ele te dá a interpretação. Nem são dons sempre. Diferentes, são dons Exatamente. diferentes. Não é porque eu tenho dom de línguas que eu tenho dom de interpretação, não. E outra São coisa, dons... não é porque eu tenho dom de línguas, que eu tenho dom de interpretação, que toda vez que eu oro em línguas, e toda vez que eu oro em línguas, eu entendo que eu tô orando. Não. Isso aí. Não E ninguém entende a sua volta. Certo? Então esse é o segundo parâmetro que Deus estava falando que você estava entendendo, que você tá entendendo. Você falou, tô entendendo não. Tô entendendo nada que você tá falando, Deus, não tô entendendo não. E aí eu falei assim, eu tô entendendo, eu achei que todo mundo tava entendendo. Então era pra você ter falado pra mim. Aí eu falei, não lembro não. Rapaz, é bem esquisito. Pra mim, gente, é assim, as primeiras experiências são impactantes, né? Quem tem, assim, o dom, quem Deus dá o dom, é engraçado, porque você entende exatamente o que Deus está falando, e aí você fala assim, gente, todo mundo tá entendendo. Que isso, todo mundo tá entendendo. Você fala assim, não é possível que ela tá falando de maneira diferente, né? É bem gostoso.
Tá, mas aí, fala aí. E aí, o que acontece? Esse é o primeiro parâmetro. Então, vamos dar só uma recapituladinha básica. A primeira vertente que ele fala sobre os aspectos diferentes dos dons de línguas o primeiro é a minha conexão, Deus conectando comigo e eu profetizando, certo? E aí eu profetizo e há quem interprete, ou eu mesmo interpreto ou alguém interpreta. Isso é direcionamento. Geralmente isso gera direcionamento, ok? Então assim, a segunda conexão com o Espírito Santo a gente chama de linguagem de oração, que é de repente eu começo a falar e orar em línguas e a primeira é para edificação de todos, de edificação da igreja. Então é tal qual profecia, certo? É pegar a profecia, é uma nota de 100, e quando eu pego línguas com interpretação, canal de Deus para o povo com interpretação de línguas, você está dizendo são assim, duas é uma notas nota de 50. de 100 que vem para mim. Agora, quando eu tenho interpretação, é uma nota, são duas de 50 porque vem para mim e vai para o outro. É isso que você está querendo dizer? E tem o mesmo valor, entendeu? Entendi. Não tem diferença. Entendi. A diferença da profecia é o feeling, entendeu? E do dom de línguas também precisa, com interpretação, tá ali na cara. Alguém já interpreta, isso é massa, é fantástico. Eu já vi isso, já vivenciei isso. Não tive o prazer ainda, queria testemunhar isso aqui, eu não tive o prazer ainda porque eu limitei. Acontece isso, da gente limitar, sabe? Muitas vezes o Espírito Santo, muitas vezes não, umas 2 ou 3. Eu sempre pedi, quando era adolescente, Senhor, me usa, fala comigo, eu quero falar em espírito, parará, parará, parará. E 2 vezes, agora me lembrei que foram 2 vezes que já aconteceu de eu chegar e eu, sabe? Eu parei mesmo. E eu acho que Deus queria falar uma coisa muito importante para mim, dentro de um processo muito importante. E sabe, você trava isso. Olha só, não é que dependa de você, não é assim, depender diretamente, mas ele não invade. O Espírito Santo de Deus não invade. Ele não chega assim e fala assim, dá licença, né? Não quer não, o problema é seu. Não é isso. Se você se faz... ele respeita. Se você se faz, dá permissão para que ele haja na sua vida, ele vai agir. Agora, se você não dá permissão, ele te respeita. Olha. Mas olha só, não é nem medo, não foi medo, não foi nada. Eu estava dirigindo, eu estava orando, eu estava conversando com Deus, ouvindo a atmosfera, ouvindo música, parará, e de repente eu senti sabe o que aconteceu? Eita, vai acontecer alguma coisa aqui? Peraí. E eu me surpreendi, eu fiquei surpreso. E a surpresa, porque... Comigo foi engraçado também. Comigo eu tava num acampamento da Filadélfia do Guará. E aí o pessoal tava orando, né? E eu tava lá orando com o pessoal. E eu fiquei bem de olhos abertos no início, porque eu fiquei assustada com o pessoal, assim... Com o mover do Espírito. Isso, porque assim, não é assustada de medo, né? Assim, as pessoas impressionada. caem... impressionada. E aí eu falei assim, não, eu vou fechar meus olhos, porque se eu quero que Deus haja na minha vida, né? E aí quando eu fechei os olhos, que eu comecei a orar, um choro tão grande começou a me incomodar. E eu falei, meu Deus, o que essa mulher tá chorando, Senhor? Do tanto que ela chora, porque assim, você fica... Tá alerta. Você tá alerta, você tá consciente, né? Assim, ele te toma e você sai. Não é isso não, você tá alerta. E aí eu tô, meu Deus, essa mulher que não para de chorar, Senhor, ela tá gritando. E aí eu peguei e fui abrir meus olhos pra ver quem tava gritando, adivinha? Era tu. Rapaz, eu chorava. Que massa isso, né, e eu peguei e fiquei assim, gente, sou eu que tô chorando, Senhor. E chorava mesmo, o Espírito agindo. Então, assim, foi a primeira vez que Deus agiu na minha vida, assim, claramente, né? Que o dom do Espírito foi bem vivo. E foi engraçado, assim, eu contei isso pra todo mundo. Eu falei, engraçado, né? Essa mulher chorando dentro de mim, quem era essa mulher chorando dentro de mim? Isso é legal demais, é fantástico demais. Então, olha só, vamos lá. Recapitulando mais uma vez e pela última vez, estamos com 43 minutos, senão daqui a pouco o Instagram corta a gente. É o seguinte, Fernando falou assim, e vou te falar, quando Deus quer falar, doe a quem doer, ele fala para exortação. É isso aí, é verdade, fala tá mesmo. aqui, bem aqui, Fernando, você também tá roubando
Ele fala mesmo, de Vem verdade. Isso é maravilhoso. Teve uma vez, essa experiência foi esse ano ainda. Eu fui para um curso de cura chamado Sozo, na igreja onde eu frequento. E foi uma imersão de 2 dias, uma imersão espiritual fantástica, sensacional. Foram 2 dias assim, foram 2 sábados seguidos. E no segundo sábado, foi a primeira vez que Deus me jogou no chão. Foi a primeira vez. Que as outras, orgulho e um posicionamento de postura meu pai costumava dizer assim, Marcelo pisa em ovos demais, sabe? Eu aprendi isso com ele. De não pedir ajuda, de não aceitar ajuda, de eu viver a minha própria vida e buscar as conquistas sem precisar da ajuda de ninguém. Deus falou para mim, eu quero você aqui na humildade. Primeiro você precisa aprender a servir, para depois você não é ser servido, para depois você conquistar e você deleitar das coisas que eu tenho para você. Até porque como é que você ensina a respeito de uma coisa que você não vive, né? Exatamente. É difícil. Olha, isso é da nossa família, né? Eu lembro que a minha mãe, logo quando se converteu, a gente passou por necessidade, né? Meu pai se converteu, minha mãe ainda não era convertida. A gente estava passando por uma necessidade e assim, Deus querendo abençoar aquela historinha do barco, né? A canoa passa, o barco passa, o helicóptero passa e a gente não quer. A gente quer que Deus mande do céu, assim, né? Isso aí. E a minha mãe recebeu da igreja uma cesta básica, né, na época, e ela ficou indignadíssima com meu pai, porque achou que meu pai tinha falado alguma coisa, e não foi Deus mesmo que falou pra irmã Helenice, na época, que era pra ela, não sei porquê, entendeu? Porque era assim, não sei porquê, mas Deus mandou, e se Deus mandou, eu trouxe. E aí levou a cesta básica e minha mãe achou que meu pai tinha ido pedir alguma coisa. Então é uma coisa que era da nossa família, né? De não aceitar ajuda, de não aceitar. Mas Deus sempre abençoou. Meu pai teve internado, eu digo assim que foi Deus que colocou, que foi sobre a vida dele, mas foi sobre a vida dele através de quem? De um amigo dele, um almirante, entendeu? Que tinha uma influência muito grande dentro do meio militar, mas foi Deus que usou ele. Exatamente, entendeu? O almirante. Exatamente. E o almirante foi lá e correu atrás, agradeço muito a ele, é uma pessoa que olha, que não precisava, mas ele fez pelo meu pai. E meu pai foi muito abençoado, ficou num hospital muito bom, ele teve os benefícios de home care, essas coisas todas acelerados. Eu vejo pessoas passando por essa aflição hoje, entendeu? E que não tiveram essa mesma ajuda, a demora de receber. Por isso que a gente fala assim, que às vezes não é uma coisa extraordinária, uma coisa assim, uma mágica que vem do céu. Não, às vezes é uma coisa que Deus age humana, entendeu? E que Deus faz. E isso foi humano, entendeu? Foi através de uma vida humana. Uma pessoa que é até ímpia, mas que Deus abençoou. Então, os dons não precisam ser só extraordinários. Não. Entendeu? Verônica tá falando assim, ó. Denise falou assim, ó, eu falo em línguas e Fernanda interpreta o que Deus fala através de mim. Isso é muito massa, muito interessante, é verdade. Deus é perfeito. Marcelo, você não terminou a história de como foi. Tá curiosa, né, meu bem? Deixa. Tá curiosa, não não. Deixa. E aí depois a gente é chamado para uma sala e o quanto que foi importante isso, porque a gente faz um alinhamento individual. A gente fez um alinhamento individual lá, Cláudia. E da importância da gente falar, da gente, pelo menos isso foi percebido através do Espírito Santo. E toda a igreja tomou um susto, porque a gente tá numa salinha lá. É isso, né, meu amor? Que você tá chamando a atenção.
e estava numa salinha fazendo um alinhamento a respeito da nossa conexão com Deus, com o Espírito Santo, com Deus, através das experiências que a gente tem com com o nosso Pai, com o Espírito Santo, através da experiência que a gente tem com a nossa mãe, e com Jesus Cristo, nosso irmão, através das experiências que a gente tem com nossos irmãos. E eu tinha que bater um papo com Deus. Ele falou assim, se Deus estivesse aqui agora, você queria... Se um deles estivesse aqui agora, Deus, Jesus e Espírito Santo, foi com ele... então, foi... Foi sim, então, ele chegou, porque ele chegou, entendi, foi isso, mas eu vou terminar o outro também, que o irmãozinho chegou para orar a primeira vez, né, e aí ele fez a imposição de mãos assim, ele não me jogou para trás, nada disso, ele colocou assim a mão em cima de mim, tem isso e sabe, você sente a presença, quando você sente a presença de alguém próximo de você, né, impondo, mesmo que você esteja com os olhos fechados, eu estava com os olhos fechados e tudo mais, de repente eu senti que tinha uma presença assim, orando por mim, começou a orar, e aí eu fiz assim, ó. Aí eu falei, não, vou não. Sério, foi assim, você não tá inconsciente, não é uma coisa que você despirulita e fala, não é isso. Você tá entendeu? lá, tá presente. E aí eu tava lá, e aí ele pôs a mão a primeira vez e eu fiz, vou nada, não. Até porque existe um preconceito, né, de religiosidade. Não vou cair. Vou cair, porque quem cai, né, tem e um aí, preconceito. Aí a segunda vez ele veio lá, foi orando, vou não. Aí ele falou, vai sim. O Espírito de Deus falou, tu vai sim. Aí, sabe aquela quedinha assim, ó? Tipo aquela quedinha de cinema, de novela, que você vai assim, bem devagarzinho. Tá bom, eu vou. E fui indo devagar pro chão. Tem isso, né? Tira o sapato, que o negócio vai ficar pesado. Entendeu? Vou tirar sapato nenhum, que o senhor não vai me fazer pular nesse lugar, não. Eu tô te avisando pra tirar o sapato. Você não vai tirar, não, vai pular de salto. A minha mãe me conta isso. Muitas vezes Deus falou, tira o sapato. As experiências com Deus, as experiências com o Espírito Santo, a gente está com 50 minutos, temos 10 minutinhos que o Instagram vai fechar. A gente tem um último aspecto do falar em línguas que precisa falar. Então, olha só, as experiências com o Espírito Santo, elas são extraordinárias. São gostosas, aí a gente quer compartilhar. E é muito importante. Marcelo, como é que eu tenho esse tipo de experiência? Alguém falou aqui em cima assim, ó, olha só. Comigo foi tão forte que a minha carne não aguentou e eu caí, fui direto pro chão. Entendeu? As experiências são extraordinárias. O seu comentário último continua sendo o de Fernando ali, Claudinha. Então o que acontece? São extraordinárias, são fantásticas, são indescritíveis e são maravilhosas. São gostosas demais. São sim. E é sempre cura. Não é só para você chegar aqui e falar assim, é porque eu tive uma experiência com Deus. Não, isso. Até porque não vale de nada. Assim, só vale para você e para edificar através assim, da palavra. Não é uma coisa assim, eu sou o máximo, eu sou... Não sou nada. E Deus nos orienta, como Cláudia falou, desde o nosso primeiro dia, falando sobre conhecimento, sabedoria, sobre os dons do Espírito Santo. Sobre os dons do Espírito Santo, ele nos ensina, e Cláudia falou assim, ele nos ensina tudo, ele nos ensina finanças, ele nos ensina administração, ele nos ensina como criar nossos filhos, ele nos ensina tudo na palavra dele, a palavra dele, ele ensina tudo. E aí ele diz assim, ó, deste modo, ainda 1 Coríntios 14, 22, desse modo, o pastor fala pra mim, nosso pastor lá, ele fala assim, quem trouxe a Bíblia? Eu levanto o celular e falo assim, não, é a Bíblia, meu filho. A Bíblia. Bíblia não é esse negócio não, sabe por quê? Porque se toca aí o WhatsApp, você vai dar atenção pro WhatsApp e vai esquecer de Deus. Então traga da próxima vez sua Bíblia, viu, pro culto. Ele é muito massa. E aí ele diz assim, eu sou meio preconceituosa, o pastor Dejaí também falava, né? Ele falava porque faleceu. Ele falava que o servo de Deus não esconde a espada, né? A espada. Ele costumava dizer, você é o quê? Um crente 007? Entendeu? Olha só, 1 Coríntios 14, 22, ele disse assim, desse modo as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, entretanto, não é um sinal para os não crentes, mas para todos os cristãos. Preste atenção nisso, vou ler de novo. Deste modo, as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos.
A profecia, entretanto, não é um sinal para os não crentes, mas para os cristãos. Se, portanto, toda a igreja se reunir num lugar e todos falarem em línguas e entrarem pessoas não instruídas ou descrentes, por acaso não dirão que estáis loucos? Paulo fala isso, né? Vou Paulo chegar lá em fala- Atos, calma aí. Calma aí. Desculpa aí. Olha só, mas se todos profetizarem e alguém incrédulo ou não instruídos entrar, será por todos convencidos que é pecado e por todos será julgado. Os segredos do seu coração se tornarão manifestos e assim, prostrando-se rosto em terra, adorará realidade Deus está entre vós. Né? Paulo fala sobre isso, sobre a bagunça, né? Ele fala assim, você chegar na igreja e aí de repente as pessoas estão ali na igreja, todo um gritando, um orando, um não sei o que, não, é tudo com ordem e decência, não é na bagunça, porque não é pra você. Entendeu? Não é só você, é aquele que tá entrando. Aí o cara entra na igreja, tá todo mundo gritando, ele vai e sai. Em Atos Eu não foram entendo. criticados, Fernando. Eu não entendo nada disso. Não tô entendendo o que tá acontecendo, que língua é essa, de onde vem, quem é, o que tá acontecendo. E o povo tá lá gritando, tá bagunçando a igreja, não. O que ele tá fala dizendo que é com ordem e decência. Isso, quando ele traz isso, trazendo isso à luz assim, de um entendimento e a respeito da minha interpretação, quando ele fala sobre isso, eu entendo o seguinte, que ele está dizendo assim, que o falar em línguas, se tiver numa reunião, começar a orar, o falar em línguas é para os crentes, é para as pessoas que creem, que acreditam, e que isso, se você fizer num meio onde não há crentes, isso pode confundir e assustar as pessoas e as pessoas acharem que você... Fernando fala aqui assim, ó, em Atos foram criticados e chamados, agem como bêbados, entendeu? Então isso pode gerar espanto. Então olha só, mas existe um terceiro sinal, e a gente tem 5 minutinhos, 4 minutinhos para falar sobre isso, Cláudia. Um terceiro sinal, uma terceira vertente sobre a língua, e Pedro mandou que se respeitassem, pois eles estavam cheios do Espírito Santo. Sim, no Pentecostes. No Pentecostes, sim, vou chegar lá. Sim. E aí o que acontece? Essa terceira vertente é quando nós falamos em língua como sinal para os incrédulos. Como assim a gente fala em língua como sinal para os Assim como incrédulos? Jesus transformou a água em vinho. É um sinal, uma maravilha. E olha só que massa isso, e eu ouvi um testemunho ontem, Cláudia, que me chamou a atenção muito grande sobre isso. Tinha um cara, vou ver se eu consigo falar em 3 minutos e meio. Tá. Tinha um cara que ele tomava conta, ele consertava geladeiras. Todas as vezes que ele ia consertar geladeiras, ele foi ele pegava a Bíblia dele, tirava de dentro da caixa de ferramentas e botava em cima de uma bancada de algum lugar que tivesse a oportunidade da pessoa olhar e falar assim, nossa, o que é isso? Para dar a oportunidade para começar a conversar e falar sobre isso. Grande estratégia. É, uma estratégia. E aí o que acontece? Quando ele finalizou nesse serviço, quando ele finalizou isso, o cara que estava lá, finalizou o serviço, o cara que estava lá perguntou para ele assim, e esse livro aqui, o que significa para você? E aí ele começou a falar do Novo Testamento, as maravilhas de Deus, parará e tudo mais. Aí ele falou assim, olha, mas esse livro aí, eu não acredito em nenhuma palavra do Novo Testamento. Eu acredito somente no Deus do Antigo Testamento. Porque o Deus do Novo Testamento, ele ainda não veio. Sabe? Existem umas crenças religiosas a respeito disso, né? E aí o que acontece? Esse cara falou assim, tá tudo bem, mas antes de eu ir embora, você me permite pelo menos orar? Vamos orar? Ele disse, vamos orar assim. Danou orar, e de repente Deus começou a querer tomar ele em línguas. Ele falou assim, não, mas a tua palavra diz que na frente dos incrédulos não é para fazer isso, não vou orar em línguas. E o Espírito Santo tomou ele de uma forma tão grande que ele começou a orar em línguas e começou a orar em línguas e tudo mais. Quando finalizou, o cara perguntou para ele, onde que você aprendeu hebraico antigo? Glória a Deus. Ele disse, não, eu não conheço hebraico antigo, nunca ouvi falar de hebraico antigo, eu não sei o que é isso. Eu estava orando nas línguas dos anjos, conversando com Deus. Glória a Deus. Aí ele falou assim, não, você estava falando em hebraico antigo e me falou coisas muito importantes a respeito da minha vida. E aí ele chegou e falou assim, tá, tudo bem.
Mas tinha como eu saber hebraico contigo, e mesmo se eu soubesse, tinha como eu saber as coisas Da que eu te sua falei, vida? tinha como eu saber das coisas da sua vida? Ele disse, não. Então como é que você explica isso? Então, em Atos 2, naquele livro em qual você não acredita do Novo Testamento, a partir do Pentecostes você consegue entender por que isso acontece. E aí eu queria finalizar, a gente tem 2 minutos, 1 minuto e meio, eu queria finalizar justamente falando de Atos 2, 3 a 11. Que é justamente isso que ele fala. Atos 2, 3 a 11, ele fala assim: então todos viram distribuídas entre línguas de fogo, e pousou uma sobre cada uma deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as partes do mundo. E ao ouvirem